Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalisco, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional às sextas, vamos fazer mais um vídeo da nossa série Barganhas da Bolsa. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, e para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar, e não esqueça de deixar aqui nos comentários aquelas ações que vocês queiram que nós comentemos na próxima semana, né? Na semana passada, pessoal, eu fiz um vídeo falando sobre o setor elétrico, né? Eu peguei, de acordo aí com o pessoal da análise, 5 ações que estão com o PVP, né? Que é o preço sobre o valor patrimonial bastante defasados, né? E aí eu comentei um pouquinho sobre elas, a Coelce, Copel, a ISA-CETEP, né? A Transmissão Paulista, a Celesc e a Light, dentre aqueles ativos que a gente ou acompanha ou recomenda, tá? Da nossa listagem. Eu acho que hoje são em torno de 12 ativos do setor de energia que a gente acompanha mais de perto. Aí a gente comentou, né, em relação a essa questão da Light, que ainda, apesar das oportunidades, oferece muito risco, e como aqui a gente quer tentar pegar melhor a relação risco-retorno, nós vamos falar hoje sobre a Celesc, né, que nós pulamos aqui a Light e colocamos como a empresa mais barata do setor, tá? Além disso, pessoal, muita gente pediu para a gente falar sobre a Neo Energia, que inclusive tem um PVP que poderia estar aqui no ranking, mas a Neo Energia não é um ativo que a gente acompanha tão de perto assim, a gente conhece, mas o pessoal da análise não acompanha tão de perto, mas eu já havia pedido, né, para eles me passarem informações, então no vídeo da semana que vem eu vou falar daí sobre a Neo Energia, tá? E a nossa avaliação sobre ela, aí já fica a pedidos aí de vocês, tá? Então, falando um pouquinho, né, pessoal, essa aqui foi a lista da semana passada. Eu lembro que a gente gosta demais do setor elétrico ou de energia, ele é fantástico, né? Quando a gente pensa no longo prazo, são ativos perenes, ativos que são negócios estáveis, que geram muito caixa, né? A gente tem muita coisa interessante aqui no setor, além de serem boas pagadoras de dividendo. E como eu já comentei algumas vezes, o setor elétrico ele é muito bacana, que apesar da gente ter a Eletrobras como o maior do setor, né, tem empresas que são estatais, como é o próprio caso aqui da Celesc, que a gente vai comentar hoje, mas é um setor que, desde a época das privatizações, lá do Fernando Henrique, ele foi bem constituído, as normas do setor foram bem constituídas, ainda mais se a gente leva em conta que está no Brasil, né? Então, é um segmento que tem uma participação de empresas privadas muito grandes, a gente tem muita empresa bem gerida no setor, e se a gente pegar as empresas da Bolsa, e dá para comparar muita empresa, porque o que não falta é empresa do setor elétrico na Bolsa, a gente vai ver que tem mais empresas boas do que empresas ruins. Tem risco, claro que tem, né, pessoal? A gente pode ter o risco da própria empresa, como é o caso aqui da Light, e tem o risco de ingerência do Estado, já aconteceu. Hoje a gente entende que está mitigado, tanto que algumas vezes a gente já comentou que o setor de saneamento ele é menos protegido contra a ingerência do que o setor elétrico, mas sempre tem. Apesar disso, né, como eu falei, bons dividendos, previsibilidade, geração de caixa, muita empresa boa, além das opcionalidades, né, pessoal? Quando a gente fala de geração, a gente fala de geração hídrica, solar, de gás, biocombustíveis, transmissão, que é o grande filé do mercado, distribuição, tem a parte do mercado livre aí que está crescendo bastante. E quando a gente pega lá fora, por exemplo, né, os investidores estrangeiros consideram a energia tudo, inclusive as empresas de petróleo. A gente poderia colocar aqui as empresas de gás, as empresas de transporte de gás, que eu já comentei algumas vezes, que em termos de pagamento de dividendos são as melhores disparado hoje no mercado. A gente já comentou sobre a NTS da Itaúsa, sobre a própria TAG da Engie, né? Dentro da Cosan nós temos a Compass, que tem os ativos, alguns ativos da Gaspetro, tem a Comgás também, então tem muita coisa aqui no setor de energia que vale a pena a gente ficar de olho. A Celesc, né, pessoal, para quem não conhece, as centrais elétricas aí de Santa Catarina, é uma das maiores empresas do país e ela tem muito destaque atuando aqui como na parte de distribuição e geração de energia. A holding, da forma que ela é estruturada, foi estruturada em 2006, basicamente dividindo os negócios da Celesc entre distribuição e geração de energia, e além disso, ela tem participação acionária em outras empresas, né? Então ela tem 100% da Celesc Distribuição e Geração, tem aqui a parte de gás, né, que é a Companhia de Santa Catarina de Gás, nós temos a Dona Francisca, né, que é a empresa energética Dona Francisca,
Inclusive, acho que, se não me falha a memória, a gente tem a Gerdau também, que é sócia da dona Francisca. A gente tem a empresa catarinense de transmissão e, inclusive, a Casan, né, que é a empresa de saneamento de Santa Catarina também. Tá? Lembrando que a Casan, inclusive, já teve ações na Bolsa. Faz tempo aí que saiu da Bolsa. Tá? Então, a gente tem dessa forma que distribuído os negócios da Celesc e, como eu falei, os principais a principal atuação, né, na parte de distribuição e geração. Lembrando que a área de atuação da Celesc, o estado de Santa Catarina, eles atuam em praticamente todos os municípios, tem meia dúzia de municípios que não são atendidos pela Celesc. É um estado muito interessante, né, pessoal? Ele vem crescendo muito bem, né, tem um desemprego muito baixo. Para vocês terem uma ideia, hoje no país é o quinto maior em consumo de energia quando a gente fala de volume. Né? A gente tem algumas regiões, como a região onde fica ali Joinville, né, que é fantástica em termos de empresas, né? Quantas empresas a gente tem na Bolsa, aí, como a WEG e outras companhias também que são de Santa Catarina. É o 10º maior estado em número de unidades consumidoras, né? E eles atendem, dá 93% hoje da área aqui do estado de Santa Catarina. São 285 municípios atendidos. E essa concessão tem um longo prazo que dá previsibilidade para a empresa, ela vale até 2045, tá? Quando a gente olha em termos de resultados, a Celesc divulgou resultados ok, né, pessoal? Se a gente pegar de 2020 para cá, na verdade é uma empresa que há muito tempo ela não entrega um resultado tão forte assim, né? Ela sofreu na pandemia, principalmente em relação à questão de inadimplência, mas conseguiu recuperar. Porém, né, pessoal, quando a gente olha o mercado que ela está atuando e a forma, né, mesmo que considere distribuição e geração, né, principalmente a parte de distribuição não é tão boa assim quanto a parte de transmissão em termos de retorno, a gente vai perceber que o retorno geral, e eu já vou comentar mais um pouco disso da Celesc, é abaixo da média. Né? E esse é um dos motivos que a ação é tão barata. Né? Nem sempre as coisas ficam baratas à toa, né? Às vezes acontece um ativo ficar muito barato porque a ação caiu, principalmente em momentos de crise, mas às vezes o ativo é barato mesmo porque a empresa não está entregando. Né? E quando a gente compara a Celesc com outras empresas, a gente vai ver que a empresa realmente nos últimos anos não está entregando tanto. Por outro lado, é um ativo barato, hoje está com PL aí na casa de 3,5 vezes, que inclusive é o menor aí dos últimos 10 anos, então se a gente pegar na média da própria Celesc, comparando ela com ela mesma, ela ainda é barata, tem um yield em torno aí de 6%, dividend yield, que é bom, né, se a gente levar em conta que a empresa pouco melhorou em termos de resultados de 2021 para 2022, né, a gente teve a receita líquida caindo, né, mesmo com a indicação operacional crescendo, a geração subiu, a distribuição subiu, mas a receita caiu, né? E além disso, nós tivemos o lucro líquido aqui caindo 4%, né? Com uma margem baixa, aqui com uma margem de 5,4%. O ROI da empresa hoje está na casa de 18%, tranquilo para a Celesc entregar um ROI acima de 20%, mas ainda assim é baixo, né? Deveria estar com um lucro bem maior aqui, uma margem, pelo menos o dobro da margem dela. Ela deveria estar lucrando pelo menos o dobro, tá? Se a gente for considerar onde ela atua e comparando com outras empresas, tá? Então, mas de qualquer forma é um ativo aí que é muito descontado e diferente de outras empresas também ela tem um endividamento baixo. O endividamento cresceu assim como outras empresas também, mas quando a gente compara com empresas mesmo boas do setor elétrico ou outras muito conhecidas, a gente vai ver que o endividamento da Celesc é mais baixo, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, a dívida líquida pelo EBITDA dela, né, a dívida líquida é a bruta, é menos o caixa que ela tem, né? Está em torno de 1,10, ou seja, a geração de caixa dela medida pela EBITDA, né, que é com as operações dela, é a dívida é 1,10 vezes a geração de caixa. Então é baixo, né? Com 1,10 geração de caixa, eu cobriria essa dívida. No caso da Engie, para vocês terem uma ideia, é 2,23, então precisaria 2 gerações de caixa, vamos dizer assim, para cobrir essa dívida. No caso da Alupar é 2,98, né?
No caso da Transmissão Paulista é 1,93 e no caso da Light, que já é uma empresa que tem mais problema, é 4. Então precisaria de 4 gerações de caixa medida pelo EBITDA para cobrir a dívida líquida dela, né? Então a gente vai explorar um pouco mais essa questão da Celesc, né? E claro, é uma empresa clássica que pode melhorar, tá? É uma empresa que pode melhorar bastante os resultados, com isso entregar mais resultado, principalmente na última linha lá, ter margens maiores e também pagar mais dividendos. Antes, tá, pessoal, só quero deixar para vocês aqui dois presentes, né? O primeiro deles, o e-book, que é uma small cap com forte potencial de curto prazo, que inclusive está nas nossas recomendações, né? Vale a pena vocês lerem esse e-book aqui e também esse cupom que dá até 35% de desconto nas nossas assinaturas. No final do vídeo, né, pessoal, eu volto para falar aí sobre as nossas recomendações e estratégias e como eu falo sempre, vocês podem comparar, tá? Os resultados da Capitalizo são os melhores aí do mercado, é comparar e comprovar. Então, o que nós temos aqui, né, pessoal? Nós temos a comparação da Celesc com outra empresa, aqui com a Copel, né, em termos de margem, tá? E a Celesc, pessoal, dificilmente, se a gente pegar nos últimos 15 anos, a margem dela ultrapassou aí 8%, tá? Para vocês terem uma ideia, se a gente pegar uma empresa parecida, fora que a Copel com a Celesc, a CEMIG entrega uma margem de 12%, sendo que a CEMIG já entregou mais de 12%, tá? E o que acontece? Eu falei, né, que é um caso clássico de empresa que precisa melhorar em termos de eficiência, em termos de produtividade, e a Celesc tem questões básicas aqui para ajustar, né? Desde empresas, para vocês terem uma ideia, né? Desde empresas tem problemas com empresas terceirizadas que fazem a leitura do medidor, tem problema com, inclusive alguns aí tem que fazer o cálculo lá pela média, a empresa deixa de ganhar dinheiro, tem atraso no envio de fatura, tem outros problemas com serviço, quem é de Santa Catarina sabe o que eu estou falando, né? Ou seja, tem muita coisa para ajustar, tem muito processo interno aqui para melhorar a gestão e a produtividade da empresa. Eles já fizeram um trabalho legal quando a gente fala de redução de perdas, aqui de perdas técnicas ou não, né? Fraudes, como os gatos aí que a gente já conhece, tem aquelas questões de processos trabalhistas com empreiteiras, revisão de processos do trabalho, principalmente nisso aqui, que já tem melhorado, mas ainda tem muita coisa para alcançar em termos de eficiência e produtividade. Isso aqui é gestão, tá, pessoal? É muito mais uma questão de gestão. É como a gente parar de desperdiçar as coisas, a empresa começa a dar mais dinheiro, tá? A gente conhece bem esses casos porque nós ficamos algum tempo posicionados na Copel, né? E a Copel foi uma empresa que ficou muito tempo sem entregar resultados. Aqui a gente vai ver as margens da Copel de 2015 até 2018, não passava de 9%. E se vocês olharem anterior aqui, a Copel não andava, né? A ação não andava e a empresa também não andava. E a gente observou, né, desde lá da entrada do Ratinho Júnior, porque a gente tem que olhar quando é estatal, né, quem é o governador lá, uma predisposição a melhorar a Copel, e a gente ficou 2 anos e meio, mais ou menos, posicionados na Copel, na nossa carteira de dividendos, e deu em torno lá de 230%, 240% o ganho que a gente teve com a Copel, porque a empresa melhorou, a ação acabou valorizando fora a questão de dividendos. O que a Copel fez? Venda de ativos, que como a gente viu ali no caso da Celesc, é super tranquilo para vender. A Casan, Dona Francisca, isso não tem sentido a Celesc ter na carteira, e melhorando em termos de eficiência, produtividade e gestão, que aí vai depender do Estado também, ela pode fazer esse mesmo movimento que fez a Copel, pessoal. A margem saiu, quando a gente entrou na Copel, a margem estava em torno de 7%, foi para 20%, aumenta lucro, aumenta pagamento de dividendos, e é justamente isso que deveria ou que pode acontecer aqui com a Celesc, tá? Então, existe sim essa possibilidade. No caso da Copel, a gente, como estava acompanhando mais, tinha mais certeza que esse processo ia sair, mas tem uma chance grande de sair agora. Isso na Celesc, inclusive, a gente teve a mudança do presidente da empresa aí na virada do ano, então tem boas chances de também ocorrer isso na companhia, tá? Além disso, né, pessoal, existe a possibilidade de privatização. Claro que quando a gente fala em privatização é complexo, porque depende
deputado, depende de política, depende de vontade política, a gente sabe como é que é, tá? Não dá para cravar nada, tanto que a única que a gente tinha cravado e acertou na pinha é Eletrobras, né? Mas a gente viu algum movimento, mesmo a gente pega, por exemplo, falando do Ratinho Júnior de novo, que várias vezes comentou que não tinha interesse em privatizar a Sanepar e a Copel, né, já vai fazer um movimento interessante com a Copel, onde o Estado vai ficar com poucas ações e o resto vai colocar no mercado num movimento aí de privatização, e isso vai acabar puxando outras empresas também. A gente já viu privatização da Corsã, falando aqui de utilidades públicas, né, de saneamento do Rio Grande do Sul, de outras empresas também. A EMAI em São Paulo deve ser privatizada, tem chance da CEMIG vender ativos, né, quem sabe ser privatizada, mas é mais difícil. Copasa, Sabesp também, que pode ser privatizada, isso pode acabar puxando a Celesc, que é um ótimo ativo, né? E a gente não pode esquecer que o Estado precisa de dinheiro, mesmo Santa Catarina sendo um Estado bom, eles não abrem mão aí de colocar, se precisar vender ativos para colocar a mão em mais dinheiro, tá? A gente sabe como é que funciona essa questão de necessidade de dinheiro. Então o Estado de Santa Catarina hoje tem 50% das ações ordinárias, e a gente percebe aqui Energias do Brasil, que já demonstrou interesse algumas vezes em, quem sabe, participar desse processo de privatização. Claro que agora, com ela fechando capital, isso aqui a gente não sabe exatamente como seria, né? Mas enfim, eles têm 33% das ações da Celesc, claro, apostando que em algum momento isso poderia ser privatizado, né? A gente tem aqui o Elipar, né, que é do Lírio Parisotto, e o Alaska Poland aqui, que é do Luiz Alves, né? Dois grandes acionistas aí da Celesc também. Tá certo, pessoal? Então, assim, né, boas perspectivas, e é uma empresa que pode sim melhorar, e como a gente viu ali no caso no caso ali da Copel, né, a companhia com certeza pode entregar resultados aí mais interessantes, tá certo? Não esqueçam de aproveitar a nossa promoção, os nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo. O e-mail contato@capitalismo.com.br, quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, é só mandar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos, até mais!